Você já chegou a pensar que você é um nada nessa terra? Já teve a sensação que por mais que você esforce, por mais que você se doe para as pessoas não se importam com você, ninguém se importa com seus sentimentos, ninguém se importa com aquilo que você sente, elas não te aceitam, não demonstram nenhum interesse em te ouvir, nenhum interesse em você. Se você sente ou já sentiu assim, provavelmente você sente isso porque você se sente rejeitado. Eu vou falar aqui sobre a rejeição em dois âmbitos: natural e espiritual. No âmbito natural, pessoas que carregam essa ferida da rejeição, elas se esforçam muito para caber em lugares. Por mais que ela é maltratada, desrespeitada, ela continua ali se esforçando para agradar, se esforçando para que aquelas pessoas, aquele meio aceite ela. A pessoa ela se sente tão insuficiente, ela não acredita no seu valor, que ela se diminui, ela se desvaloriza, ela desrespeita os seus sentimentos para agradar pessoas, no intuito, de forma até inconsciente, de que o outro aceite ela, de que o outro não abandone ela, de que o outro não rejeite ela. Então ela começa a fazer do outro suas âncoras, sua base, seu porto seguro, sua felicidade. Existe também o outro lado. Pessoas que carregam essa ferida da rejeição, elas têm uma certa agressividade, porque elas facilmente fazem suas suposições negativas sobre o que o outro vai pensar delas, o que o outro vai achar delas. E aí elas desconfiam em deixar pessoas entrarem na sua vida porque elas têm medo de que pessoas entrem na sua vida e depois abandonem elas. Então elas não vão se comprometer muito e elas vivem meio que numa gangorra, porque elas se doam demais, se sacrificam demais pelo outro para agradar o outro, porém ela tem dificuldade em confiar nas pessoas e nos seus sentimentos. E eu poderia falar aqui, listar uma série de coisas, uma série de fatores, né, de como uma pessoa rejeitada se sente, mas eu vou partir para o âmbito espiritual da rejeição. A rejeição, ela é um aprisionamento de alma que impede você de ter uma identidade em Deus, impede você de ter um destino em Deus. Essas pessoas, elas não conseguem funcionar em muitas áreas das suas vidas. Uma hora elas estão bem, estão felizes, super motivadas, daqui a pouco já estão tristes, abatidas, sentem uma tristeza, uma angústia, uma raiva, e elas não conseguem sair desse estado e muitas vezes não sabem nem por que está sentindo isso. Pessoas que têm essa ferida da rejeição, elas têm muito medo. Elas carregam o medo de ser rejeitado, de ser abandonado, medo de ser deixada sozinhas, medo de não ser aceito. Então são muitos medos que envolvem a alma dessa pessoa. E o medo é uma arma que Satanás usa para aprisionar, subjugar e aprisionar pessoas. E uma pessoa que é controlada, subjugada, manipulada, aprisionada, ela se encontra submersa numa angústia, como se estivesse em um abismo sem saída. É o que descreve o rei Davi lá no Salmos 35, verso 7, que diz assim: porque sem causa esconderam para mim sua rede em um buraco, sem causa fizeram um buraco para minha alma. Quando você está preso em um buraco, você não consegue sair. Como que é um buraco? É escuro, é trevas, é cegueira, você não consegue enxergar nada, é fundo, às vezes é molhado, é frio. E é nesses buracos que espíritos malignos aprisionam pessoas. Davi escreveu uma oração a Deus lá no Salmo 142, verso 7. Ele escreveu a Deus: tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Davi, ele nunca esteve em uma prisão física. Ele estava com sua alma no cárcere, aprisionada. E o que é que nos coloca nesses cárceres, nessas prisões, nesses buracos? Veja bem, todos nós fomos vítimas em algum momento de nossas vidas, ou em vários momentos de nossas vidas, de situações que nos marcaram muito. Situações aterrorizantes, situações dolorosas, momentos que nos traumatizaram de alguma forma. É um momento de dor profunda, como por exemplo, a perda de um ente querido, o abandono, a rejeição, traições, humilhações, injustiças, violências verbais, físicas, psicológicas,
zombarias, o fato de nós, por exemplo, não termos nossas necessidades primárias e básicas como ser humano, como de apego, de contato, necessidade de segurança, de olhar, de presença, necessidade de amparo, de permanência, de pertencimento, nossas necessidades motrizes e intelectuais. Se essas necessidades elas não foram validadas, não foram nomeadas, nem levadas em consideração durante a nossa infância, tudo isso causa dentro de nós buracos, vazios, e nós na nossa vida adulta vamos querer preencher esses buracos, esses vazios que ficaram dentro de nós com alguma coisa ou então pessoas, porque eu vou querer de alguma forma tampar esses buracos, e é onde eu vou me agarrar, me apegar a coisas ou pessoas, buscando neles a minha salvação, digamos assim, e é onde eu me torno dependente deles. Então, os episódios negativos, eles podem ter acontecido na sua infância, ou na fase da adolescência, ou mesmo na vida adulta. Não importa a fase, se houve uma dor profunda, ou mesmo se você foi rejeitado pelo pai ou pela mãe, ou não recebeu afeto, acolhimento quando criança, porque os pais eram rígidos, frios, indisponíveis para você. Isso não é porque eles queriam, é que eles estavam tão desestabilizados emocionalmente que eles se tornaram indisponíveis emocionalmente aos filhos. E aí não te elogiava, não te admirava, você não recebia afeto, não recebia acolhimento quando estava triste ou com algum problema, não foi afirmado, entre várias outras coisas. Isso causa uma dor profunda, causa angústia, ansiedade, medo e acompanhados de uma vontade de se sentir amado. São dores profundas na alma. E essas dores foram causadas por tudo isso aqui que eu falei, mas muitas outras coisas, é que nos coloca nesses cárceres, nessas prisões, nesses buracos, nesses calabouços de alma e também espiritual. Porque o diabo leva as pessoas a essas prisões terríveis e começa a estabelecer nelas o seu reino. E dali começa a afligi-las, subjugá-las, oprimir, roubar, destruir e matar. E isso produzirá todo tipo de coisas terríveis, como temores, angústias, enfermidades, quebrantos, que por mais que você ore, parece não ter resposta em suas orações. Então, prisões emocionais, elas existem. A dependência emocional, ela deixa a pessoa tão influenciada pelos seus sentimentos que ela coloca o outro como fundamento de sua felicidade, dando a essas pessoas o lugar de Deus. E isso afeta de forma negativa o seu destino em Deus. Existem diversas formas de sair dessas prisões. E existem 2 níveis. O primeiro nível é aquele que você consegue sozinha, ou por meio de ferramentas como o autoconhecimento. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino como ter autoconhecimento com a ajuda do Espírito Santo. Você pode procurar também por profissionais que vão ajudar você a ter autoconhecimento, vão ajudar você a curar essa criança ferida dentro de você. Outra forma de cura, de sair dessa prisão, é liberar o perdão. Também tem um vídeo aqui nesse canal onde eu ensino uma técnica que ajuda você a liberar perdão. E você pode usar essa técnica, você pode usar o liberar de perdão para curar os traumas da infância, curar a sua criança ferida. O segundo nível é o partir para o espiritual. Existem feridas tão profundas em nós, buracos tão profundos que só serão resolvidos no altar de Deus, mediante uma intervenção divina. Eu digo isso por experiência própria. Existia uma ferida em mim muito profunda que me aprisionava. Eu estava em um cativeiro, em um aprisionamento de alma. E técnicas nenhuma conseguiram resolver, conseguiram curar essa ferida dentro de mim. Eu buscava, eu tratava, eu procurava ajuda, eu fui a fundo, estudei e cheguei a uma conclusão de que para essa ferida eu precisava de uma intervenção de Deus, porque eu estava aprisionada. Então, o primeiro passo nesse segundo nível é você reconhecer isso em Deus, reconhecer suas fragilidades, reconhecer o seu aprisionamento de alma, porque Jesus ele veio para proclamar libertação aos cativos.
e a abertura de prisão aos presos. Reconhecendo isso, ore. Peça ao Senhor que te mostre onde a sua alma está cativa, onde é que ela está aprisionada, e que o Senhor tire você desse lugar, que as cadeias se rompam e que o Senhor tome você pela mão e te receba nos braços dele. Pois em Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, no medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando você for fazer isso em oração, pedir para que o Senhor tire você desse cativeiro, desse aprisionamento, cure em você essa ferida que você não está conseguindo curar, jejue primeiro. O jejum é uma prática que nos deixa sensíveis à voz de Deus, nos deixa sensíveis ao mundo espiritual, para que você possa ouvir o reino de Deus. E o jejum, ele vai te preparar para que você ore de forma eficaz. Peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, abra o seu entendimento, para você saber em que tipo de ferida, em que tipo de aprisionamento está a sua alma. E que o Senhor te conduza a essa libertação, para que você comece de fato a governar sobre a sua vida. Isso debaixo de uma dependência de Deus e não debaixo de dependência emocional de pessoas. Minha oração por você é para que as portas dessas prisões se abram e que você seja liberto por completo e que a sua dependência seja de Deus e em Deus, que a sua identidade seja resgatada e que o seu coração volte de fato para o Senhor. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e que Deus abençoe você.